Samantha Mendes, interventora do Vasco da Gama, pedindo para sair da SAF do clube. Já Franklin Carvalho decidiu permanecer no Botafogo e o Vasco tem tratativas avançadas com outro treinador. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de falar sobre 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato. A partir dessa quarta-feira, 1º de julho, todo mundo que entrou nos 6 meses finais dos seus contratos com os atuais clubes já podem assinar um pré-contrato para sair sem custos a partir de 1º de janeiro. O Botafogo tem 5 atletas nessa condição, em especial Alex Telles, jogador que é capitão do time e já foi cobiçado e cogitado por alguns dos principais concorrentes do Botafogo, entre eles o Palmeiras. Alex Telles, Bastos, Alan, Edenilson e Marçal são os jogadores que têm essa condição de poder assinar um pré-contrato para sair sem custos. O Alex Telles é de longe o mais visado entre os jogadores do Botafogo e talvez um dos principais do futebol brasileiro. Já Bastos nem deve ficar até o fim da temporada. O zagueiro angolano de 35 anos de idade não tem sido utilizado desde o retorno do time aos treinos para a intertemporada. O Bastos está muito incomodado com salários atrasados e chegou a ser especulado recentemente no São Paulo. Alan, que foi contratado a peso de ouro, mas não conseguiu vingar com a camisa do Botafogo, dificilmente permanecerá. Edenilson vive realidade diferente, chegou nessa temporada e tem deixado boa impressão. A impressão que se tem é de que ele vai renovar o contrato. Já Marçal parece estar no fim da linha, depois de uma passagem muito vitoriosa pelo Botafogo, mas que tem sido marcada nos últimos meses por mais uma condição de reserva do que alguém protagonista. E Franklin Carvalho decidiu permanecer no Botafogo, rejeitando assim a chance de se mudar para o Vasco. O Vasco havia feito uma proposta com aumento salarial e contrato até dezembro de 2027 e estabeleceu um prazo para que o Franklin Carvalho respondesse. Franklin não respondeu, o Vasco estendeu esse prazo, também não conseguiu resposta e desistiu da contratação do treinador. O Franklin, na noite desta terça-feira, chegou a se reunir com dirigentes do Botafogo que causaram a melhor impressão, garantindo que ele faz parte dos planos mesmo com a saída de John Textor. Vale lembrar que o dono da SAF do Botafogo, na oportunidade, o empresário norte-americano, havia sido o responsável por bancar a contratação de Franklin Carvalho, que até então era só auxiliar técnico de Arthur Jorge. O novo alvo do Vasco pode ser contratado nas próximas horas enquanto eu estou gravando por aqui. Fernando Seabra tem reunião com dirigentes do Curitiba, tudo porque ele tem em mãos uma proposta do Vasco para dobrar seu salário. Hoje no Coxa ele ganha 500 mil por mês. O Vasco está disposto a pagar R$1 milhão por mês de salário, além dos R$4 milhões da multa prevista para a quebra do seu contrato no Curitiba. Seabra que vai muito bem pelo Coxa, temporada de 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Você gosta do Fernando Seabra? O que você pensa desse técnico para comandar o Cruz Maltino? Se tiver qualquer atualização, já conto para vocês, quem sabe na live dessa quarta-feira, beleza? E o Vasco tem mudança, tudo porque a interventora judicial da SAF do clube decidiu renunciar ao cargo 6 dias após assumir o posto. Samantha Mendes optou por ir embora da SAF vascaína. Na petição, para justificar sua saída, ela afirma que decidiu deixar o cargo após um fato grave relacionado à sua segurança pessoal. Vou especular aqui, imagino que tem a ver com a relação de torcedores organizados que foram até a sede da SAF do Vasco nessa terça-feira para tentar encontrá-la para uma reunião e descobriram que a Samantha só havia estado um único dia na sede da SAF vascaína. A Samantha entregou um relatório técnico com as primeiras conclusões dela depois desses 6 dias de trabalho, embora com a observação de que ela só tenha aparecido um dia. Segundo ela, a diretoria executiva segue administrando normalmente a SAF, mesmo com o afastamento do Pedrinho, entre outros. Ela também identificou falhas de governança e excesso de informalidade nos registros das reuniões do Conselho de Administração. Para completar, para Samantha, ex-interventora da SAF do Vasco, há a necessidade de aumentar a transparência e regularizar procedimentos internos. Continua afirmando que a tendência é de que o Pedrinho volte, através de uma liminar na justiça, a comandar o Vasco e possa levar a venda da SAF do clube para Marcos Lamaque e José Roberto Lamaque adiante. A saideira sobre o Cruz Maltino, Andrés Gomes, que está à venda no Vasco, excluiu todas as fotos e referências ao Vasco em seu perfil no Instagram. O atacante,
que pertence à seleção da Colômbia e não tem jogado com tanta frequência no Mundial, é uma das possibilidades de venda alta do Vasco para metade do ano. E o Cruzeiro está mais perto de contratar Gabriel Peck. E olha que essa notícia parece maluca, porque nessa semana a ESPN chegou a divulgar que o Cruzeiro havia se afastado no negócio depois de uma oferta do Bahia de 14 milhões de euros. Cheguei a dizer para vocês que não fazia muito sentido uma oferta de 14 milhões de euros para um Los Angeles Galaxy que acenava com a possibilidade de venda por algo na casa dos 12 milhões de euros. E é mais ou menos nessa cifra que o Cruzeiro chegou para a contratação do meio atacante, revelado no Vasco e que vive grande fase no futebol americano. Ele é um dos principais protagonistas do time. Salário de R$1 milhão por mês, peça pedida por Arthur Jorge. Pedro Lourenço tem feito todos os esforços para que essa negociação seja concretizada ainda nessa semana. Peck, que havia sido comprado do Vasco por US$ 10 milhões, a tendência é que o Galaxy fique com um lucro de US$ 2 milhões e o martelo seja batido a qualquer momento. Se acontecer, volto para informar para vocês em primeira mão. Beleza? O Manezinho está perguntando sobre o Lamarck e ele está esperando o Pedrinho ser reconduzido ao cargo de presidente para tomar conta da SAF, para que o negócio seja fechado. O memorando de entendimentos já está assinado, tá? Então já começamos a live falando sobre o acerto de Fernando Seabra com o Coritiba, com o Vasco da Gama. Ele é novo comandante do Cruz Maltino, deixando assim o Coritiba. Sobre o Seabra tá fechado, tá? Notícia de agora, final da tarde. Seabra se reuniu com dirigentes do Coritiba para anunciar a intenção de se mudar para o Vasco. O Vasco vai pagar R$4 milhões da multa, vai bancar um salário de R$1 milhão por mês para ele. Ele ganha hoje 500 mil e o que tá certo é que o Seabra vai ser técnico do Cruz Maltino. Deixa eu só dar uma atualizada aqui sobre Fernando Seabra e Vasco. Essa é uma das principais novidades do dia, só para fazer uma breve recapitulação, né? Desde a semana passada, o Vasco tentava a contratação do Franklin Carvalho, que é um técnico português que trabalhava como auxiliar do Arthur Jorge. O Franklin recebeu uma proposta alguns meses atrás para comandar o Botafogo. Essa proposta foi feita pelo John Textor, que vislumbrou ali a possibilidade de contratar alguém barato. E a aposta acabou dando certo, porque o Franklin Carvalho, mesmo com muito menos nome do que outros técnicos que passaram recentemente por General Severiano, foi fazendo com que a coisa acontecesse. Pois bem, o Vasco fez proposta oficial para contratar o Franklin Carvalho. O Franklin tinha um prazo para responder e não respondeu. O Vasco deu um novo prazo para o Franklin responder, não surgiu resposta. E aí, diante desse cenário, depois de uma reunião que aconteceu na noite dessa terça-feira entre o Franklin e os dirigentes do Botafogo, o Franklin decidiu permanecer no Botafogo. Em paralelo às conversas com o Franklin, o Vasco já tinha tratativas com o Fernando Seabra. Não era uma proposta, mas era uma conversa, um namoro. Seabra, que trabalhou no Cruzeiro, trabalho razoável para bom. Passou pelo Bragantino com altos e baixos. E no Coritiba, talvez viva o melhor momento da sua carreira mais recente, né? O Coritiba é 7º colocado, com um nível de investimento muito menor do que o dos outros, com muita gente imaginando que o Coritiba era candidatíssimo ao rebaixamento, e eu tinha essa impressão, tá? Mas o Vasco fez uma proposta oficial na manhã dessa quarta-feira, disposto a pagar os R$4 milhões na multa rescisória para o Coritiba, disposto a dobrar o salário do Fernando Seabra. E já dá para cravar que Fernando Seabra sairá do Coxa para assumir o Vasco da Gama. Tá? O Coritiba estava tranquilo, estava confortável, imaginando que não aconteceria, mas sim, Fernando Seabra comunicou depois de reunião na tarde dessa quarta-feira aos dirigentes do Coritiba, que tomou a decisão de aceitar a proposta do Vasco da Gama, e ele vai deixar o time na 7ª colocação do Brasileiro. Informação importante da noite dessa quarta-feira, tá? Coritiba recebe R$4 milhões de multa e o Vasco passa a ter um novo comandante. O Lamarck está fechando com o Vasco. Para falar a verdade, Leandro, ele está fechado com o Vasco. Mas o Zé Roberto Lamarck, que é o dono da Crefisa, e o filho dele, o Marcos Lamarck, tem deixado claro que só vão levar essa negociação adiante se o Pedrinho for reconduzido ao comando da SAF. Tá tudo meio bagunçado lá no Vasco. A interventora que foi instituída a partir de uma decisão da Justiça, a mesma que afastou o Pedrinho, ela renunciou ao cargo nas últimas horas, tudo porque ela foi ameaçada, enfim, tá um verdadeiro caos, tá? Fala, galera, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias atualizadas, exclusivos e importantes do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do maior clube do mundo,
o Vasco da Gama. Então, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando por aqui. Um grande abraço, até os próximos vídeos e segue pra mais. Fui!